E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André e no vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o pacote Lean. A função do dia de hoje vai ser a função MSTDE, ou seja, ela vai acompanhar aí diversos vídeos que estamos fazendo aqui sobre cálculos de medida de dispersão, só que essa daqui em específico é sobre o erro padrão da média, beleza? Então vamos lá para a nossa apresentação para a gente estar discutindo um pouco sobre essa função. Beleza, pessoal, já estamos aqui na nossa apresentação, então podemos falar um pouquinho sobre o cálculo do erro padrão da média aqui no pacote Lean, tá bom? Então vamos conhecer aqui a função MSTDE, primeiramente pelos seus argumentos, que seria aqui os argumentos x, que seria o nosso conjunto de dados, rounding, que seria o arredondamento do nosso resultado, na.rm, que seria para a gente saber se o nosso vetor possui dados não atribuídos ou não. O details seria para a gente estar obtendo detalhes sobre o nosso conjunto de dados ou não. E o argumento grouped seria para a gente estar obtendo se a gente está trabalhando com dados agrupados ou não, certo? Então, esses três últimos argumentos que eu citei aqui são argumentos lógicos, ou seja, eles trabalham de forma true or false, verdadeiro ou falso, para a gente estar chamando eles, ou seja, convocando para a gente estar executando a função, beleza? A gente vai fazer mais uma vez o exemplo prático do foguete da Challenger para a gente estar trabalhando aqui dentro do nosso RStudio. Então, esse exemplo aqui, ele basicamente fala sobre o anel de temperatura de vedação do foguete da Challenger, do anel de vedação de temperatura. Então, a gente tem esses dados aqui que a gente obteve durante esse estudo, tá bom? Então vamos lá para o nosso RStudio para a gente estar conferindo um pouquinho mais sobre aí a função MSTDE. Bom, pessoal, já estamos aqui no nosso RStudio e mais uma vez já tomei liberdade de estar organizando o nosso script, tá bom? Então a gente tem aqui o primeiro argumento sendo o nosso argumento library, que a gente sempre vai estar utilizando antes de chamar qualquer função no pacote Lean, depois que a gente abre o R pela primeira vez, tá? Porque tem que anexar o R ao ambiente global de funções, tá? Então vamos executar também aqui a nossa função de concatenação do nosso conjunto de dados que estava lá na apresentação, e a gente vai jogar aqui dentro da variável dados, tá bom? Então vamos executar também essa linha de comando. E aqui na linha 7 a gente vai estar utilizando a função newLean para estar caracterizando essa variável como variável discreta, ou seja, a gente está trazendo a classe Lean para essa variável e também o tipo de variável dela, que seria a variável do tipo discreta, tá bom? E agora a gente tem a nossa querida função, que é a função MSTDE, beleza, pessoal? E ela, como primeiro argumento, a gente já pode inserir o nosso conjunto de dados e executar. Vamos executar para a gente ver. Nós temos aqui que o erro padrão da média para o nosso conjunto de dados é 2.03, beleza? Então, temos que ficar ligados aí para o nosso erro padrão da média através dessa função aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou executar agora o argumento round, que é o argumento round igual a 5, tá? Que essa função que basicamente ele vai servir para a gente estar arredondando o nosso resultado, como eu já tinha dito. Então, percebam que antes eu não tinha executado o argumento. E agora eu estou com o argumento de rounding igual a 5, ele gerou para a gente o resultado com 5 casas decimais, tá bom? Então, vamos executar também agora o argumento na.rm, que seria o nosso argumento para estar perguntando se tem dados não atribuídos dentro do vetor. No nosso caso, no conjunto de dados, tá? No nosso caso não tem, então eu vou colocar igual a falso logo direto, até porque a gente sabe que não tem, então eu vou executar aqui, ó, vai dar o mesmo resultado, porque não tem dados não atribuídos dentro do nosso vetor, então ele não precisa cortar nada lá dentro, tá bom? Vamos utilizar também aqui o argumento grouped igual a false, até porque o nosso vetor, o nosso conjunto de dados, ele não tem nenhum dado agrupado aqui. Então vamos executar aqui para a gente ver. O resultado vai sair da mesma forma, porque a gente não tem dados agrupados, Então vamos executar também o argumento details para a gente estar obtendo detalhes sobre o nosso conjunto de dados, Então vamos lá. A gente percebe que aqui no nosso console foi gerado para a gente o erro padrão da média. Foi gerado para a gente uma tabela de frequências com o nosso conjunto de dados e uma forma vetorial do nosso conjunto de dados aqui, tá? Obtendo posições e etc, beleza? Então, esse é o argumento de details também. Eu vou estar colocando ele igual a false para a gente ver somente o resultado. E eu espero que vocês tenham entendido como utilizar a função MSTDE. Lembrando que se você vem aqui no console, coloca ponto de interrogação MSTDE, parênteses abre e fecha, a gente tem como ir para o help da função, ou seja, para a aba de ajuda, para a gente saber como que utiliza essa função aqui e conhecer os seus diversos argumentos, separados aqui por seções, é claro. Também podemos, se estiver utilizando o RStudio, vir aqui em Packages,
vir aqui na lupinha e escrever lin, que seria no caso nosso pacote, clicar no nome do lin e aqui a gente vai ter todas as funções do nosso pacote. Nesse caso aqui eu quero MSTDE e a gente volta para essa página aqui onde nos diz, né, como que funciona a função, como também temos diversos exemplos aqui embaixo. Já posso só clicar aqui em Run, tá vendo? Ele já executou todos aqueles exemplos aqui no nosso console, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima falando um pouquinho mais sobre o pacote lin, beleza? Valeu!